Bem-vinda, bem-vindo, bem-vinde a mais um Fórum Sindical, um programa da revista Fórum, em parceria com os Sindicatos Petroleiros Norte Fluminense. Quarta-feira, 20 de novembro, mais um dia da consciência negra, mais um ano que a gente fica tentando olhar, né, com esperançar essas estatísticas para ver se ela muda, né, se elas mudam, e a gente não vê mudanças significativas. Aliás, quando se aproxima o 20 de novembro, parece, né, que a branquitude enlouquece, passa assim dos limites, e aí a gente começa a ver essas coisas que nos envergonham plenamente, né? Como os estudantes de direito, semana passada, fazendo aquele monte de assim, de barbárie, né? Como é que pode estudante de direito da Pontifícia Universidade Católica, né, se comportar dessa maneira? Uma trabalhava, inclusive, no maior escritório de direito da América Latina. Bom, para a gente discutir e tentar avançar, né, avançar um pouco mais nessa sociedade onde o racismo estrutural às vezes vira até desculpa, né? Fala assim, a gente vive numa sociedade de racismo estrutural, então parece que as coisas nunca vão mudar, só porque a gente está numa sociedade que foi fundada, né, na escravidão, no patriarcado. Então, assim, a gente, pronto, naturaliza e deixa as coisas como estão. Não, de jeito nenhum. Então, eu chamei aqui três grandes pensadores negros, né, que têm grandes contribuições nas suas respectivas áreas, para a gente pensar a sociedade brasileira e pensar essa sociedade olhando para o futuro, pensando principalmente a juventude. Eu queria ouvir e trazer para cá, para frente, para nós, Ana Georgina Dias, que eu convido há anos e nunca consigo trazê-la. Tudo bem, minha querida? Abra o microfone. Olá, Maria Fro, todas as pessoas que estão aí, porventura, nos vendo, nos ouvindo. Na verdade, é um prazer participar. Infelizmente, a gente tinha tido alguns problemas de conseguir juntar, né, os horários, né? Mas é um prazer para mim poder finalmente participar do seu programa aqui e discutir, sobretudo, um tema que é tão, eu acho que importante e que marca também uma data extremamente importante para todos os brasileiros, já que, como você muito bem mencionou, a nossa sociedade ela é majoritariamente negra, né? Então, Sim. eu fico muito feliz de ter conseguido vir num dia para discutir esse tema. E, aliás, é o primeiro ano, né, depois da lei do ano passado, que o Lula votou. O Lula, sempre quando ele volta, né, para os 20 anos depois do seu primeiro governo, ele foi o presidente que aprovou a Lei 10.639, né, que obrigava o ensino da história e cultura afro-brasileira nas escolas. Assim, tipo, 9 de janeiro, foram 9 dias depois de assumir o mandato, uma lei que estava um tempão, né, numa luta muito grande dos ativistas, da educação antirracista, ele aprovou. E agora, 20 anos depois, ele aprova o feriado nacional, porque o 20 de novembro era feriado em alguns estados, era um feriado em cerca de 1.200 municípios, mas não era um feriado nacional, o que é um absurdo, né? Porque era a única data negra, né, que a gente tinha um símbolo negro, o Zumbi dos Palmares, e marca, né, a consciência negra, e que não era feriado nacional. Então, isso também a gente está aqui hoje, nessa quarta-feira, né, de 20 de novembro, primeiro feriado nacional, né, o primeiro herói negro a ser alçado a um feriado nacional, e, de novo, pelo presidente Lula. Isso é bastante interessante e simbólico, né, de alguém que, de algum, tem de fato um compromisso de combate ao racismo, simbolicamente tem feito coisas importantes. Eu também queria trazer aqui para a nossa bancada o professor Ramati Jacino, que virou mexeu está aqui com a gente, tem sempre ótimas reflexões, tem pensado, né, tem elaborado projetos aí, tem forçado
um debate mais amplo, que isso se torne política pública, tem feito para ver se a gente avança, né, Matiz? E passa anos, sai anos, a gente sai, né, deste quadro que nos desanima às vezes, né? Boa tarde, Maria Flor, boa tarde, Georgina. É uma alegria estar aqui de novo, né, nesse fórum sindical, esse espaço importante de debate, de discussão. Dizer que é isso, né? Nós temos aí alguns momentos que a gente fica até meio desanimado com tantos absurdos que a nossa sociedade apresenta. E aí, tanto absurdo como esse que você se referiu, esse exemplo de estudante de direito, que é o que nos deixa mais pasmo, fazendo manifestações racistas, como uma realidade que a gente vive, particularmente aqui no estado de São Paulo, e não só no estado de São Paulo, que uma matança generalizada da juventude negra por conta de que um governador que simplesmente deu sinal verde para a polícia matar negro e matar jovens periféricos, etc. Nós tivemos semana passada uma coisa horrorosa, que foi uma criança que morreu, criança de 4 anos de bala perdida, e como se não bastasse, a polícia vai no velório para fazer provocação e humilhar a família daquela criança. É uma coisa que é inimaginável, um tipo de violência como essa, que além de fazer a violência, ainda vai lá tripudiar da família. Então, infelizmente, a gente vive um momento bastante duro nesses últimos tempos aqui. É verdade. E a gente tem uma outra pensadora que vive, eu brinco com ela, que eu falo assim, a gente carrega a peixeira, né? Às vezes tem que tirar a peixeira assim, para fazer esses enfrentamentos. A Diva é um pouco isso. Diva Moreira, venha para cá. Eu tiro ela do sossego, ela está lá escrevendo, eu falo, Diva, venha para cá, vamos refletir. Ela sempre atende meu convite. Bem-vinda, minha querida. Então, muito obrigada pelo convite, mais uma vez, Maria Flor. Você está me devendo a peixeira, vou continuar cobrando isso, viu? Então, boa tarde, Ana Georgina e Ramati Jacino. Prazer em conhecer vocês, não os conhecia, alegria muito grande, né? A gente ampliar. Diese, por exemplo, eu só conhecia no Diese economistas brancos, né? Nunca tinha visto uma mulher negra no Diese, ó, bacana, muito bom. Então, gente, Revista Fórum, estamos aqui mais uma vez, né? Eu estou à disposição de vocês. Muito obrigada mais uma vez pelo convite. Muito bem. Então... tá. Pois não, pode falar, desculpa, te cortei. Não. Isso que o Ramatiz falou é terrível mesmo, né? A nossa população morrendo e sem parar, sabe? É licença para matar. Numa boa, não acontece nada com os policiais, né? Então é tudo muito revoltante. Eu ando assim muito brava, muito fora palavras assim que não, para uma senhora da minha idade não fica bem falar na TV Fórum, né? Mas eu ando muito enfurecida com tudo que está acontecendo com a população negra no nosso país, porque não muda. A estrutura de dominação racial é de uma robustez tal, é de uma rigidez tal, que outro dia eu estava falando para uma televisão Assembleia de Minas Gerais. Olha, eu, há mais de 70 anos atrás, abandonei a escola por ter sido discriminada. Quem estava também sendo entrevistado falou assim, olha, a minha filha pequenininha foi discriminada. Ou seja, sabe, a menina foi discriminada 70 anos depois do que eu fui. Então, é alguma coisa assim que deixa a gente muito revoltada e eu acho que já passou da hora da militância negra ficar contente com certos ganhos que eu acho que são do campo do simbólico, sabe? Ou então ganhos que beneficiam certos segmentos da população negra. Na época das cotas nas universidades, eu era a favor, me manifestei a favor, mas eu falava assim, gente,
nós temos que ver a meninada, né? A meninada. É isso. Ô, Diva, você sabe que isso é histórico também. Quando a gente vai olhar as estatísticas da educação básica, né, desde da educação infantil, desde a creche, esse racismo estrutural, ele é tão poderoso nessa exclusão, que a criança negra é aquela que mais é repelida, é a que mais sai do ensino formal, mas olha a loucura, é a que mais volta. Olha o nível de resiliência para não deixar. O racismo ele é tão brutal, né, que ele expulsa a criança da escola e ela é a que mais retorna, né? Porque ela insiste, persiste, né, a não ser excluída do processo de educação formal. É grave, mas aí a gente sai ano, entra ano. Olha, eu falei de uma lei que foi aprovada há 21 anos atrás, que é a 10.639/03. A gente já poderia, nesses 20 anos, mas aí a gente vê, neste país que a gente está caminhando a passos lentos, vem um golpe. Né? Quando muda um pouquinho de nada para uma população que sempre foi excluída, vem um golpe. É impressionante também como a gente vive num país onde essa elite escravocrata de longa duração, ela não permite pequeninos avanços. Porque se a gente tivesse nesses 20 anos trabalhado com a formação dos professores, enfrentado mais, né, esse ciclo vicioso que é o racismo escolar, a gente teria um patamar diferenciado. A gente já teria 20 anos já faz diferença. Já faz diferença na geração na formação, na concepção de um país. 20 anos de educação real, concreta, já faz diferença. Mas aí vem golpe e aí começa tudo de novo, né? E a gente daí olha os retrocessos que a gente está vivendo no campo simbólico. A gente está voltando a argumentar coisas que, assim, há 20 anos atrás era inimaginável que a gente tivesse que explicar coisas muito óbvias. Assim, tem que tomar vacina. A gente está voltando a ter que explicar coisas básicas, gente. Então, assim, o nível de retrocesso que a gente está tendo socialmente, não aqui, né? Não só aqui, mas globalmente, é muito grande, é muito grande. E, claro, que os grupos mais vulnerabilizados são os que mais sofrem também quando a gente tem esses retrocessos. Aí, Ana, eu queria começar contigo, que é a nossa... Depois o Ramatiz também, certamente, porque o Ramatiz está na área da economia também. Mas eu queria ouvir um pouquinho como é que está o mercado de trabalho. A gente tem visto, Ana, essa luta do movimento Vida Além do Trabalho. Uma boa parte deles a gente viu que mobilizou muita juventude, né, da escala 6x1. Então, eu estava lendo há umas semanas atrás, um mês atrás, a geração dessa juventude do sem trabalho, sem educação, porque quando a gente olha para a juventude, a gente está pensando também no momento transitório da vida, né? Então, assim, o Diese questionava, inclusive, a expressão nem, né? Sim. E trazia qual tá sem trabalho, tá sem, né? Muda-se o sentido. Então, eu queria ouvir um pouquinho, vocês que vão soltar na terça-feira, nós estamos gravando esse programa na segunda, né, para ser exibido na quarta, no dia 20, mas amanhã, terça-feira, que vocês vão ver na quarta, enfim, então vai ser ontem, vai sair o estudo do Diese com o recorte racial. Quero ouvir um pouquinho o que vocês descobriram aí, o que está trazendo de novidade, se tem novidade. Então, como dizia o Cazuza, um museu de velhas novidades. Na verdade, o mercado de trabalho brasileiro, ele talvez seja o maior espelho das dificuldades que nós, enquanto população negra, temos
de mudar determinadas permanências, né? As estatísticas, elas causam até uma certa antipatia, porque a gente olha para elas e diz assim, nada muda, né? Você pode ter, por exemplo, como nós temos nesse momento, uma taxa de desocupação de 6,4%. Mas quando a gente divide a população por critérios raciais, nós vamos ter a população negra, e, sobretudo, a população negra feminina, com a maior taxa de desocupação. Quando nós olhamos a informalidade, nós vamos continuar vendo a população negra com maior informalidade do que a população total e muito maior do que a população não negra, né? Quando nós olhamos subocupação, subutilização, nós também vamos ver majoritariamente representado nesses indicadores de precariedade a população negra. Por sua vez, quando a gente olha rendimentos, nós também vamos ver que a mulher negra continua sendo aquela que tem um rendimento 40% daquilo que um homem não negro recebe, né? Então, a magnitude das questões, por exemplo, se a gente tem uma taxa de desocupação maior ou menor nesse momento, e felizmente nós temos uma taxa menor, isso vai mudando de acordo com o momento econômico que a gente vive, né? Nós, felizmente, estamos num momento de maior geração de emprego, de menor desocupação, mas a posição que a população negra ocupa no mercado de trabalho, ela não se altera, né? Eu ouvia você falar, né, da lei em relação ao ensino da cultura afro-brasileira, que, como a gente diz aqui no Brasil, as leis que pegam, as leis que não pegam, né, que basicamente isso não foi disseminado, né, isso é restrito a pouquíssimos municípios. Nós temos a lei de cotas, que também o presidente Lula renovou no ano passado, né, ratificou essa lei de cotas. Nós temos algumas questões muito interessantes. Nós dobramos a participação da população negra nas universidades, nas instituições de ensino superior, né? Mas no mercado de trabalho isso ainda não se refletiu como uma alteração da posição dessa população. Então, a gente continua com menores rendimentos, a gente continua sendo minoritários e minoritárias nos postos mais qualificados, sobretudo de direção, de gerência, né? E então, assim, a sociedade avança, nós temos alguns avanços importantes que não podem ser minimizados, mas, por outro lado, é uma mudança muito lenta, né? Porque, antes de qualquer coisa, o racismo ele é uma forma de hierarquizar os indivíduos na sociedade. O racismo é uma forma de perpetuar a divisão da riqueza de uma determinada forma. Então, não é pura e simplesmente gostar ou não gostar de alguém porque é de uma raça ou tem uma cor ou é de uma etnia. É basicamente uma maneira de se organizar a sociedade. Então, isso é muito mais profundo, né? Muitas vezes a gente vê determinados segmentos da sociedade alimentando o racismo porque é uma forma de reforçar sua posição de preponderância ou sua posição hierarquicamente superior na organização da sociedade. Então, por isso que o racismo é tão resiliente, tão permanente. Além de ter todo o que você falou no início, que nós organizamos a sociedade brasileira a partir do racismo, né? Nós hierarquizamos, estruturamos essa sociedade assim. E não é uma coisa, porque aconteceu, não é isso, né? Então, na verdade, é uma luta muito mais árdua do que o que muitas vezes parece. Inclusive, quando toda essa luta, né, para redução de desigualdades, ela muitas vezes é reduzida a uma condição de luta identitária. Eu acho muito estranho, num país onde 56% da população é negra, as pessoas se referirem à luta, né, negra por igualdade de direitos como uma questão identitária. Sim. Identitário é uma coisa que geralmente diz respeito a grupos minoritários, né? Ou grupos que sejam oprimidos até pela sua não
pela parcela que tem de não ser tão grande. Então, a gente não pode dizer que a luta feminista e a luta antirracista ela é identitária, porque tanto as mulheres quanto os negros são a maioria da população. Então, se esses dois grupos são oprimidos, a gente precisa conversar sobre isso, porque isso estrutura as relações sociais. Muito bem. Ramatiz, venha para esta conversa. Eu pego justamente a partir do que a Ana Georgina falou, e eu queria reafirmar uma opinião que eu tenho, muitas pessoas têm, que a questão racial no Brasil ela está imbricada com a questão de classes. Existe uma realidade demográfica no nosso país que a totalidade da classe dominante, dos donos de meio de produção, são brancos. A grande maioria da classe média é branca. E a maioria dos trabalhadores e trabalhadoras que produz a riqueza e não se apropria dessa riqueza são negros. Então, a discussão da questão de classes vinculada à questão racial me parece que é muito importante. E aí nós vivemos um dilema que hoje esse debate está sendo pautado, e é bom que a gente paute esse debate dessa forma, que se, por um lado, uma parte da esquerda, até que nós avançamos bastante, mas ainda tem isso que a Georgina coloca, considera que a questão racial é uma questão lateral e é uma questão identitária, mesmo uma parte da esquerda ainda tem essa visão, e trata a questão racial, às vezes, com uma certa tolerância, entre aspas, mas é aquela coisa que não é o mais importante. E, por outro lado, uma parte do movimento negro entende que a questão é de ascensão social de indivíduos dentro do capitalismo. Eu entendo que é uma questão de classe e só é possível ascensão coletiva, não é possível ascensão individual. E a ascensão individual só vai reforçar esse sistema que é da natureza desse sistema. Então, é nesse sentido que eu acho que esse debate é muito importante, é importante que a gente faça esse debate, inclusive dentro de um espaço sindical, que é apresentar a dimensão de classe que existe na questão racial. Porque hoje, se qualquer um de nós ligar a televisão, nós tem negro para caramba agora. Novela, negro virou moda. Em novela, nos programas de entretenimento, nos jornais, tem negros, etc. Está resolvida a questão racial por conta disso? Evidentemente que não está resolvida. Porque a realidade do mercado de trabalho é essa que o Diese aponta. A realidade da nossa juventude está sendo exterminado, baleado, assassinado cotidianamente nas periferias das grandes cidades. Então, essa é a realidade. Então, eu acho bom que tenham alguns negros que estão em destaque na grande mídia, que estão ganhando seus belos salários. Eu adoro o Lázaro Ramos, Thaís Araújo, ótimo, eu acho excelente. Mas isso não resolve o problema da maioria de 56% quase da população brasileira, que é a população negra e que sofre cotidianamente essa discriminação. E essa discriminação se dá de forma mais escandalosa no comportamento das forças de repressão, como já nos referimos, mas ela é perene em toda a sociedade, no mercado de trabalho, como a Georgina aponta, no atendimento à saúde, no acesso à educação, ela está presente em toda a nossa sociedade. Então, acho que esse é um debate que nós precisamos fazer e qualificar esse debate. Eu acho que o grande mal que hoje, e aí para concluir, que a grande mídia tem feito, é procurar pautar esse debate a partir de um viés puramente identitário, a partir de uma ideia de que vamos exaltar negros que conseguiram superar, e entra a discussão da meritocracia, um negro diferenciado que conseguiu superar a pobreza, e aí tem todo esse discurso da superação, da ascensão individual, e procura, com isso, cooptar parte do movimento negro e da sociedade, dos negros em geral, para essa ideia de uma solução dentro desse sistema, que é o sistema capitalista, e que, na minha compreensão, ele nunca vai conseguir superar a questão racial, porque está no DNA do capitalismo, particularmente do capitalismo do nosso país, a discriminação racial. Então, além de uma sociedade de classe, nós somos uma sociedade
estamental, onde as pessoas valem segundo a cor da pele e também segundo o gênero, que é uma discussão que vamos complementar no outro momento, porque para não extrapolar o meu tempo aqui. Ramatiz, lembrando, eu vou trazer Diva para essa roda, mas lembrando sobre essa questão da representação e da gente viver numa sociedade também, para além de grande opressão de classe, também estamental, eu fico olhando os cursos que são valorizados socialmente. Então, a gente estava aqui nos bastidores comentando, nos cursos de medicina, quando a gente faz um recorte nas escolas privadas de medicina, nos cursos de medicina privada, 2,2% dos estudantes são pretos. É quase um pontinho, né, gente? Porque aí quando a gente pensa quais são as profissões mais valorizadas nesse país, médico é uma profissão muito valorizada ainda, socialmente valorizada, bastante valorizada. E quem a gente vê nos consultórios, quem a gente vê nos hospitais, nos centros cirúrgicos, né? Quem a gente vê nessas profissões tão valorizadas, geralmente branco, quando quase 74% dos alunos são brancos. Então, tem esse aspecto simbólico que vai reforçando ainda mais, né, o fato de que nas profissões que, enfim, dão status, você não vê essas profissões, você não vê a pele escura nessas profissões. Mesmo com toda a política de cotas. A gente já está há bastante tempo com a política de cotas, mas a gente não consegue furar. Essa sociedade ela é tão estamental, mas ela é tão imóvel, que a gente não consegue furar isso. Você não consegue ter mais médico, gente, preto. Uma coisa básica. A gente está com cota no setor público, nas escolas públicas, a gente tem 3,8, 3,5. Mesmo assim, é muito pouco. Então, assim, tem uma coisa da representação que eu acho bastante importante da gente começar a mudar um pouco socialmente. O Marcelo Paixão falava isso. Qual é o medo de ter uma elite preta? Havia um medo, inclusive, de ter uma elite preta nesse país. O racismo era tão absurdo, que o fato... Assim, tá bom, a gente tem uma elite preta de jogador de futebol, mas eles não se identificam como homens negros. Eles não têm um discurso de combate ao racismo. É diferente quando a gente constrói uma elite com consciência racial que faz esse debate. Quero trazer a Diva para essa conversa. A joia, gente. Olha, pelas falas anteriores, sobretudo a do Ramatiz, eu anotei alguns pontos aqui que eu gostaria de colocar a consideração de todo o público que está nos ouvindo e de vocês. Nós tivemos hoje, né, nós tivemos há 3 dias atrás uma data nacional também, que foi a Proclamação da República. Eu identifico na Proclamação da República um marco da exclusão da população negra no mercado de trabalho. No meu livro eu falo, antes nós éramos negócio, depois viramos ócio, porque toda a legislação que decorre dessa república é toda focalizada em nós, é a vadiagem, é a ociosidade, são os indigentes, ou seja, a partir da república você tem assim um deslocamento brutal da população negra do mercado de trabalho. E aí, quando a gente entra, tem até uma expressão que eu já vi de alguém do Diese, Georgina, falando do chão da fábrica, né? Em algumas localidades, por exemplo, essa coisa, eu sou meio assim, vou ficando entusiasmada e eu passo para um lado e para o outro. Peço desculpa a vocês. Mas nós temos, então, deixa eu ser mais organizada, a população negra no chão da fábrica. Temos a população negra naquela época histórica na zona rural, não é?
as mulheres negras trabalhando como empregadas domésticas. Temos isso, né? Que é uma função que guarda muita semelhança com aquela que as mulheres negras exerciam durante o escravismo. Então, eu acho que é sempre importante a gente lembrar que em 49 anos, ou seja, em fins do século XIX e início do século XX, em 49 anos, o IBGE fala do ingresso de 5 milhões, ou pertinho de 5 milhões de imigrantes, não é? Que entram no Brasil. E aí, que foi a mais ou menos o mesmo número de escravizados que entraram durante mais de 300 anos de tráfico de escravizados no Brasil. Então, você tem um choque demográfico naquele período histórico brutal, que nos fragiliza até hoje, porque naquele momento histórico, o Estado, sobretudo o Estado de São Paulo, que oferecia mais vagas no mercado de trabalho, não queria saber de nós, em hipótese alguma. Não queria trabalhar. Imagina, não quero. Aí, quando Getúlio entra com aquela lei 2/3 para nacionalizar o trabalho brasileiro, né? E isso aí, fruto da luta negra também, não foi nada que o Getúlio acordou, nossa, que coisa! Eu não estou vendo esses pretos trabalhando, estou vendo eles sendo perseguidos pela polícia, que é algo também histórico, né, no nosso país. Né? Nós vamos ver a falta de trabalho, quer dizer, nós só valíamos para a sociedade, para o Estado brasileiro, enquanto escravizados. Se for trabalho livre, não serve mais. Então, você tem uma substituição assim, avassaladora no mercado de trabalho por imigrantes, né? Isso aí, sobretudo, fala-se classe, né? Nós não lutamos por questões de classe. A turma identitarista, Fro, você vai fazer uma coisa para nós, não vai? Vai convidar um dia um identitarista para bater aqui conosco, viu? Nós vamos bater nos que nos acusam de identitarista. Por quê? Naquele período histórico, nós não tivemos nem a possibilidade de ser explorados no mercado de trabalho. Porque eles falam assim, uma coisa é opressão. Opressão é coisa de menor relevância. Outra coisa é exploração. Exploração tem a ver com classe social. Opressão, não. Opressão são dinâmicas de conflitos que acontecem fora da estrutura de classes numa sociedade. Né? É isso que falam para nós. Então, veja só, naquele momento histórico, a gente vai ser deslocado brutalmente do mercado de trabalho. Não é? Eu não sei se Georgina e se Ramati estão sabendo, a Fro sabe, muita gente que me escuta, sabe? Eu estou escrevendo um livro que vai ser lançado em 20 de novembro do ano que vem, né? E aí, nessas pesquisas, a gente encontrou coisas assim, né? Do trabalhador chegar, a fábrica tem vagas ali, está escrito, tem vagas. Quando ele chegava, não tinha vagas. Aí ele falava assim, mas tem a lei de 2/3, tem a lei. Sabe, os caras falavam assim, que lei, que bobagem. Que bobagem. Não tinha a menor consideração, o menor respeito pelos trabalhadores negros. Ou seja, construíram naquele período histórico, né, o fenômeno do vadio, do malandro, do preguiçoso, que a historiografia da economia, inclusive, corrobora. Todos os economistas falaram sobre isso, até aqueles que são badalados aí pela esquerda, por nós. Eu já badalei Celso Furtado. Celso Furtado fala super mal de nós, idem Caio Prado Júnior, eu já badalei Caio Prado, né? Opa, que chique, Caio Prado. Caio Prado fala horrores de nosso povo, fora os historiadores burgueses, tipo
Roberto Simonsen, ele não iria nunca falar bem de nós, né? Com certeza. Então, esses grandes pensadores, né? E todo mundo acha tudo natural. Não, acabou o trabalho escravizado, veio o trabalho livre, precisava dos imigrantes, sabe? É como se eclipsaram a presença, inclusive, dos brancos pobres. É um negócio, sabe, é uma depreciação tão forte, tão radical da população brasileira, que não sobrou vez, porque tinha muita gente branca pobre, claro que tinha. Os descendentes portugueses, o que eles estavam fazendo aqui? E tinha quantos séculos de branquitude pobre neste país? Mas não, tinha que ser aquela fixação, tinha que ser gente da... E não era qualquer país da Europa, não. Tinha que ser da Suíça, da Alemanha, sabe? E aí vocês vão até rir quando lerem o meu livro sobre quem é que veio desses países de branquinho, de olho azul. Então, você tem essa violência que é perpetrada pela República Brasileira. Então, essa República, para mim, não serve. A outra coisa é esse identitarismo, que, de uma certa forma, eu falei, porque, veja só, a esquerda hoje, para não ser grosseiramente contra nós e falar não tem racismo, coisa nenhuma, igual aquela turma que estava aí nesses últimos 4 anos, né? Então, para não falar assim, vocês estão com mimimi em geral, a direita, são os jargões da direita, que a esquerda, um pouco mais elegante conosco, não vai usar. Não vai falar, vocês estão com vitimismo, mas tem a galera aí, tem uns que eu não estou aguentando nem ver, que inclusive estão acusando as lutas pelo fim da jornada 6.1 como luta reacionária, viu? Essa luta aí, isso aí está parecendo com o que aconteceu quando derrubaram a Dilma. 2013. Para ver. Hã? 2013. Exatamente. O argumento. Com certeza. Então, buscando terminar, o que eu quero dizer? Então, só para finalizar a questão do identitarismo, eles não nos atacam por um viés que seria mais grosseiro, do racismo explícito. Agora, nos atacam pelo identitarismo. Nós recebemos, sabe, dinheiro, antes era dinheiro de Moscou, né? Agora não, é dinheiro das fundações americanas, sabe? E para quê? Para dividir as lutas operárias. É uma patifaria que fazem conosco, sabe? Eu fico revoltada. Você vai, uma tarefa para você, Maria Fro. Chama, eu tenho até umas dicas, você também deve saber quem é que eu chamaria para a gente fazer uma sabatina. E por último, Ramati, por último, eu queria falar com você sobre o tema que você abordou, antirracismo e anticapitalismo, né? Deixa eu te falar. Eu acho o seguinte, não dá mais, quer dizer, não dá para a gente defender o capitalismo. O capitalismo começa quando? Né? Com a produção, inclusive, daquele acúmulo primitivo, do qual, né, falado por Marx, né, acumulação primitiva do capital, feita em cima do trabalho escravizado. Né? É claro que tinha escravos, né? A história da escravidão é muito além da história do capitalismo, mas o uso da escravidão para a produção comercial, mercantil, para o lucro, para o fomento da indústria, né? E essa é uma novidade que o capitalismo inaugura na história do Ocidente. Então, não dá para a gente falar o seguinte, não, a gente perdoa o capitalismo lá, porque foi no início, vamos tratar da situação aqui agora, né? Então, hoje, o que nós vemos? O capitalismo hoje não tem o menor compromisso em geração de trabalho,
Nós estamos vendo no Brasil, né? Agora que tem havido, a gente tem passado por um período de desindustrialização há muitos anos no nosso país, há muitos anos, não é? E agora, né, produção, eu sou de Minas Gerais, tem essa produção aí predatória da mineração e tal, mas nada que avance em relação a isso, né? Na chamada venda de commodities, né? E aí, veja só, o capitalismo hoje, segundo a Shirley Bembe, ele hoje é uma necropolítica. Ele só prestou um cadinho durante os anos do bem-estar social por razões históricas determinadas, né? Mas, afora isso, o capitalismo sempre foi uma arquiexploração do trabalho. E só vai piorando, porque com a precarização de um lado, desindustrialização de outro lado, né, a população precisa de sobreviver. Então, você tem que trabalhar, não é nem 6.1, você tem que trabalhar 7.0. Muita gente tem trabalhado a semana inteirinha. Essa turma do Uber é um negócio de doido, de doido. 12 horas no Uber, mais 4 horas no 99, está dando 16 horas por dia. Uma brutalidade, uma violência. São necropolíticas com as quais, se a gente está na luta contra o racismo, a gente não pode conviver com o capitalismo. Então, eu acho que nós temos que pensar em quê? Pensar numa nova economia política, né? E eu não sei, Ramatiz também, pelo jeito da área da economia. Ótimo, aí, parceiros aí, depois eu vou querer conversar fora da Fro, né, com vocês. Então, vamos aqui. É só para finalizar, hoje eu tenho falado isso, e tem recuperado, sabe o quê? A tradição negra neste país. Eu estou recuperando Abdias Nascimento, que fala do quilombismo, e todas as nossas experiências históricas fantásticas. É uma produção tripartite. O consumo, vamos guardar uma parte para os momentos de seca e vamos guardar outra parte para aqueles que vierem nos procurar passando fome. Essa foi a experiência dos quilombos, foi a experiência do Cruz, lá no Ceará, essa experiência de Canudos, sabe? É fantástico, não tem mais como. Além disso, se a gente mantiver o capitalismo, o planeta vai explodir. Obrigada, gente. Nossa, depois da diva fica difícil, né? A gente tira o chapéu. Gente, eu queria, já que isso está na fala do Ramatiz, está na fala da diva e de algum aspecto na fala da Ana Georgina, eu queria voltar nesse debate do identitarismo. Eu acho que quando se fala no identitarismo, primeiro é um conceito, se é que a gente pode chamar de conceito, é muito pejorativo, né? Uma forma pejorativa e equivocada da gente discutir o recorte de classe, raça e gênero, que não dá para falar de classe trabalhadora no Brasil sem a gente fazer esse recorte. Não tem como. Não tem como. A gente vai num país fundado na escravidão, no patriarcalismo, no patrimonialismo, não tem como a gente pensar a classe trabalhadora sem pensar em raça, classe e gênero. Não tem como. Então, eu queria primeiro que a gente olhasse um pouco para isso. E aí, assim, claro, quando vem também essa expressão, tem muito a ver com algumas importações mal importadas dos Estados Unidos, que é diferente. Nos Estados Unidos, você está falando de 12% da população, você não está falando de mais de 50% da população. Né? A agenda woke lá não tem nada a ver com o que a gente está fazendo aqui. Nada a ver. Quando a gente fala de identidade, a gente está falando, por exemplo, de você ter mais médicos, porque quem vai para o sistema público de saúde vai se ver na diversidade desse país, vai se enxergar, né? Porque assim, como é que você tem um médico de classe média alta que nunca passou por viver num lugar sem saneamento básico,
ou de ter todas as proteínas que deve ter na alimentação, desde a gestação, né, do pré-natal da mãe, enfim, tomou todas as vacininhas, etc. Como é que você cuida? Por que a população brasileira, que 65 milhões não tinha médico, quando veio o programa Mais Médicos, eram os médicos cubanos, que a população brasileira gostava tanto? Porque você tinha essa visão humanista e porque você tinha médicos que tinham passado por essas experiências, que têm identidade com a população que está cuidando, que está tratando. Então, é um pouco. Eu queria ouvir. Será que o Ramatiz caiu? Vamos ver se ele volta. Tati, tenta trazer o Ramatiz de volta para cá. Não sei se foi a rede, o que aconteceu. Mas eu queria ouvir um pouquinho, Georgina. Assim, a gente teve agora a eleição. E a gente, assim, a esquerda, de um modo geral, levou uma surra, né? Aqui, aqui fora daqui. Nos Estados Unidos tem assim, ali é surpreendente e não é surpreendente, dado a qualidade, enfim, dos dois candidatos, né? E as propostas, né? Você tinha uma candidata do Partido Democrata que continuou com a guerra, né? Não respondeu à juventude, à população árabe, né? Continuou apoiando Israel, genocídio, etc. Tal. E a conversa não era nada concreto. Então, assim, você entende porque lá você tem mulheres, negros, imigrantes deixando de votar, porque boa parte não foi votar. Teve até um aumento, vai, para o Trump, mas boa parte não foi, nem saiu de casa para votar. E isso aconteceu também no Brasil. Isso aconteceu no Brasil. A gente está cada vez mais com uma quantidade muito grande de abstenção. Porto Alegre, no primeiro turno, gente, a abstenção ganhou do primeiro colocado. São Paulo foi a mesma coisa, mais de 30% da população não está afim de votar. Então, assim, eu queria ouvir um pouquinho essa classe trabalhadora brasileira, majoritariamente negra, preta e parda, ela não se vê, né? Ela não vê o seu projeto político, mas isso também é perigoso, porque às vezes a gente acaba, ao não se envolver na política, a não se organizar, a gente acaba deixando para um projeto muito mais autoritário, muito mais perigoso, como a gente está vendo agora, por exemplo, no governo do estado de São Paulo, que na própria campanha já teve um assassinato. Na campanha. Não nos esqueçamos disso, em Paraisópolis. Em plena campanha, a gente já viu qual seria o apito que se tocaria, né? Quem é que foi para secretário de segurança em São Paulo, quando teve agora o assassinato em Guarulhos? Horas depois, ele estava numa festa do Latino, dançando, minha gente, em Maresias. Este é o nosso secretário de segurança. É isso que a gente tem aqui. E esse é o projeto. Esse é um projeto cada vez mais autoritário, mas uma população que está negando a política, não está se vendo representado, ou está indo para um discurso do antissistema. Eu queria ouvir um pouquinho vocês. Como é que a gente sai desse enrosco? Porque esse é um enrosco difícil, é um enrosco que nos joga ainda mais no fosso, ainda mais no problema. Vou começar com Georgina, depois Ramatiz e depois Giva. Então, Fro, essa é uma questão que eu acho que ela é extremamente delicada e, ao mesmo tempo, muito complexa para o entendimento. Eu diria, não posso falar, talvez, né, mais detalhadamente o que aconteceu nos Estados Unidos, e talvez nem aqui, né? Mas eu tenho algumas
assim, algumas suspeitas, eu diria. Eu acho que o que a gente tem vivido nos últimos anos, sobretudo pós-golpe, eu acho que traz uma desilusão grande de boa parte da população com a política. Essa política, digamos, partidária, essa política representativa. A gente tem, num primeiro momento pós-golpe, uma votação importante e uma parte considerável da sociedade indo atrás desses candidatos antissistema, ou autodenominados antissistema. Eu acho que depois das experiências mais recentes, as pessoas já viram que talvez, ou pelo menos uma boa parte daquelas pessoas perceberam que também não é por aí, né? E, ao mesmo tempo, eu acho que a direita, sobretudo a extrema-direita, ela é muito eficiente em demonizar a política, né? Fazer parecer que a política é um lugar menor, que a política é um lugar onde, basicamente, as pessoas vão para se autofavorecer e que os seus problemas não vão ser decididos ou solucionados nesse campo. Então, de fato, eu acho que as pessoas se desiludiram muito, assim, né? Sobretudo aquelas que foram, né, seduzidas por esse canto de sereia dos antissistemas, que no final das contas a coisa piorou, né? Então, por mais que a pessoa, assim, se a pessoa for razoável e fizer uma análise, ela vai perceber que a vida dela não melhorou quando ela passou a votar nesses candidatos aí propalados antissistema. Então, eu acho que tem essa questão. Por outro lado, essa pessoa ela continua sendo bombardeada com esse discurso antipolítica e anti-esquerda, né? Vejam que, ultimamente, se você entrar nas redes sociais, existe um discurso, falando do lado do trabalho ainda, existe todo um discurso contrário, por exemplo, à CLT e aos sindicatos. Né? Então, quando um sindicato... Já me aconteceu de ir em atividades sindicais, onde tinha uma discussão, né, de algum candidato, alguém que queria ser candidato à política, né? E as pessoas rejeitarem, dizendo que sindicato não é lugar de política. Ou que a pessoa queria uma autopromoção. Então, assim, é um descolamento um pouco mesmo do seu lugar no mundo. Uhum. E eu acho que tem também aí, entra um grande desconhecimento de como a política acontece. Ou seja, reparem que as pessoas acham que um presidente ele é quase um rei absolutista, que é o presidente que vai chegar na caneta e vai definir tudo. Você veja que agora, com esse debate da jornada 6x1, as pessoas estão culpando Lula por não ter essa jornada. As pessoas não percebem que isso é uma coisa que é definida no campo do legislativo. Então, existe toda uma confusão, e eu acho que estimulada propositadamente, para que as pessoas se desinteressem pela política, né? Sobretudo a política, digamos, representativa. Eu acho que Porto Alegre é um exemplo muito eloquente disso. Eu acho que, literalmente, as pessoas jogaram toalha. As pessoas não se sentiram representadas por nenhum projeto que foi apresentado ali. Vários os motivos, né? Tem desde essa questão da desilusão até a questão do desconhecimento, a questão das mentiras, das fake news, como a gente viu, por exemplo, em São Paulo com Boulos, até literalmente os 45 do segundo tempo, as fake news graçando, saindo da boca de autoridades, e isso ficando por isso mesmo. Então, eu acho que tem muito isso, né? Nos Estados Unidos, eu diria que essa questão da guerra, ela pega muito. Eu acho que tem uma questão do momento econômico, sobretudo, que os Estados Unidos vive, e essa coisa das pessoas se tornarem mais reacionárias em momentos mais difíceis economicamente falando, mas tem muito também uma parte da sociedade muito decepcionada com o que foi o governo Biden, e que a gente não pode dissociar a Câmara desse governo, ela era vice-presidente. Né? Então, eu acho que são razões diferentes, mas que desembocam muito numa desilusão e no que você falou, que eu acho que também é falta das pessoas se sentirem representadas, por diversos motivos. Muitas porque são bombardeadas por coisas que não são reais, outras
porque se desiludiram mesmo, assim. Né, deixaram para lá. Muito bem. Ramatiz, você caiu um pouquinho no... Desculpe, aqui deu um probleminha aqui na minha conexão, caí, mas já estamos aqui de volta. Eu queria voltar um pouquinho atrás e abordar um pouco o que é essa desigualdade que nós vivemos hoje, entre negros e brancos, particularmente no país, é uma desigualdade construída. Ela não é fruto do acaso, e ela foi construída metodicamente. Na transição do trabalho escravo para o trabalho assalariado, existiu uma lei que impediu negros e pobres em geral, e a Diva se referiu aos pobres brancos, de ter acesso à terra, que foi a Lei de Terras de 18 de setembro de 1850, que cristalizou o latifúndio no Brasil. Existiram leis municipais, aqui eu dou exemplo da cidade de São Paulo, cidade do Rio de Janeiro, de Recife, que listavam uma série de ocupações que eram proibidos aos escravizados e, por extensão, aos chamados alforriados. Era proibido trabalhar. Existiram leis de 1850 e 1878 da monarquia que proibiam escravizados e, por extensão, negros livres ou libertos de estudar. Inclusive, tem uma delas que diz que era proibido aos escravizados e os negros livres podiam estudar, só os homens, mulheres não, se os professores quisessem dar aula para negros e no período noturno. Então, nós tivemos uma sociedade construída onde se foi impedido acesso à terra, se foi proibido de trabalhar, se foi proibido de estudar, e se criou uma série de benefícios para a vinda dos imigrantes, porque o objetivo era branquear a população brasileira. Então, assim que se construiu o nosso capitalismo no Brasil, um capitalismo estamental. E aí, concordando com a crítica que a Diva fez, uma parte significativa dos nossos intelectuais, eles leram esse período a partir do ponto de vista das classes dominantes. E assim que Celso Furtado, por exemplo, que era um autor considerado progressista, um grande marco do nacional-desenvolvimentismo, ele afirmava que os negros não se integraram ao mercado de trabalho no final da escravidão porque eram dados ao ócio. Os negros não queriam trabalhar. Florestan Fernandes avança um pouco mais e afirma que os negros não se integraram na sociedade brasileira porque o Estado e as elites, as instituições como a Igreja Católica foram omissas. Até houve omissão do Estado e dessas instituições. Né? Mais do que omissão, foi uma ação deliberada do Estado brasileiro para impedir que os negros se integrassem à sociedade. Então, quando a gente fala de racismo estrutural, com uma expressão que hoje está meio banalizada, né, e até se usam para justificar o racismo cotidiano, é algo muito mais profundo do que tem se falado aí, que é o racismo que estrutura a nossa sociedade e é sistêmico. Então, eu acho que, portanto, essa dimensão de classe, essa dimensão da construção do capitalismo baseado no racismo, baseada na exclusão, na marginalização daqueles que, durante 350 anos, produziram toda a riqueza que teve no país, essa dimensão é necessária que a gente tenha em mente. E a outra coisa que eu queria adiantar aqui, que é essa questão que foi pautada agora pela Maria Fro, que é a questão do distanciamento da política. O distanciamento da população da política, a desconfiança da política, é um projeto, é um programa que vem sendo implementado desde que, pelo menos, eu me conheço por gente que político não presta, que político é vagabundo, que político só quer roubar, etc. Isso aí está sendo massificado há muito tempo no país, que a política é algo negativo. E que isso, evidentemente, atinge uma parte significativa da população, até porque não conhece como a política funciona. Quando lideranças do movimento negro, intelectuais do movimento negro, fazem afirmações que colocam no mesmo nível esquerda e direita, quando lideranças intelectuais do movimento negro descolam a luta contra a discriminação racial da luta anticapitalista,
simplesmente eles reforçam essa ideia, e aí eu já falei isso várias vezes, eu não posso deixar de citar aqui, é uma pessoa que eu tenho respeito muito grande, é uma grande intelectual negra, uma grande filósofa, mas profundamente equivocada, e a sua fala é extremamente danosa, que é a fala da Sueli Carneiro, que diz que entre a direita e a esquerda eu sou preta. Como se a questão racial estivesse absolutamente distanciada da questão política e ideológica, e que não está. E que, quando se afirma que está, você está simplesmente contribuindo para a manutenção desse tipo de sociedade que exclui o negro de todos os espaços, inclusive da política. Então, acho que isso é muito grave, e a gente tem que estar sempre rebatendo essa visão e, na minha compreensão, colocando a questão racial e a questão de classe junto. E, por fim, essa questão que, inclusive, foi colocada aqui, da questão sindical, inclusive, que dentro que o movimento que é feito contra o movimento sindical, né? A ação que é feita contra o movimento sindical. Recentemente teve aqui em São Paulo, umas 2 semanas atrás, muitas reportagens de trabalhadores que iam lá, faziam fila na porta de um determinado sindicato para assinar aquele documento, era para se desfiliar, para não permitir que a cobrança da Constituição. Aquilo foi organizado pelo patrão. Sim. O patrão organizou isso. E é um desconto que a pessoa ia descontar R$2, R$3 por mês. Mas a pessoa resolve ficar lá naquela fila, tomando chuva, tomando sol, para não descontar isso, como se aquilo fosse lesar ela de forma extraordinária, porque o patrão foi lá, deu o dia, incentivou, disse que o sindicato está roubando, e a pessoa foi lá. Então, portanto, essas pessoas foram contaminadas pelo discurso do patrão e foram fazer isso. Então, esse tipo de comportamento, que às vezes acaba se tornando antipolítica, é resultado de um projeto das elites mesmo para nos afastar da política. Muito bem. Gente, nós estamos chegando no final. Eu não queria... O último ponto que eu queria discutir, que eu acho que também tem muito a ver com o futuro, tem a ver com violência policial. E aí, a gente, infelizmente, nesse sentido, a Sueli Carneiro tem razão. Independente do governo, a estrutura da polícia militar, que a gente não conseguiu mexer depois da ditadura militar, né? Ela continua muito arraigada, né? A polícia militar e a sua militarização não praticamente sequer responde aos governos dos estados. Elas são profundamente violentas, profundamente racistas, e muitas vezes, gente, como é o caso da Bahia, que é mais triste ainda, são trabalhadores negros violentando cidadãos negros. Então, é a barbárie da barbárie, né? É o laboratório do... Assim, a experiência mais assustadora que o capital pode fazer, eu acho que se consuma quando a gente olha como são os quadros dessa corporação, uma boa parte de trabalhadores negros, né, mal remunerados, muitos deles, expostos a uma enorme violência, vários deles com dependência psicotrópica, vários deles com problemas de saúde mental, etc., tal, lidando com uma sociedade extremamente de grande exclusão a partir de uma extrema violência. Educado para agir diferente nas periferias, de como ele agiria num bairro de classe média, média alta. Aqui em São Paulo, as cartilhas colocam o bandido na cor negra. A educação racista das polícias militares, ela pode se ver nos materiais didáticos. A gente teve um problema seríssimo, triste, outra coisa muito triste no governo, que foi as acusações em relação ao Ministério dos Direitos Humanos. A gente... para caminhar lá, a Juventude Negra Viva, etc., vem um escândalo, tem um afastamento, agora a gente tem
uma nova ministra do Ministério dos Direitos Humanos, mas a gente ainda não teve um salto. Eu queria ouvir um pouquinho vocês, assim, como é que a gente lida, porque aqui, por exemplo, eu moro na Baixada Santista. Aqui está tendo, gente, uma importação dos métodos cariocas. Sim, é uma formação de milícia, a forma como a polícia está agindo nas periferias aqui é uma forma de eliminação sistemática. O Ramatiz estava contando aqui da criança que foi assassinada e os policiais foram no enterro provocar a família, e isso está acontecendo em vários momentos. São Paulo está um negócio assim de criar desespero, da gente ver e falar assim, meu Deus do céu, quem vai proteger a população? Cadê a segurança pública? A gente não tem segurança pública. Temos tudo menos segurança pública. Isso não é segurança pública. Aí eu queria ouvir um pouco, porque assim, a gente já teve momentos que a gente tinha um enfrentamento maior e que a gente tinha uma sensibilização maior da população brasileira. Que a barbárie não estava tão naturalizada, gente. A impressão que eu tenho hoje é que se naturalizou de um nível a barbárie que a gente... A minha pergunta é assim, vocês querem diminuição da maioridade penal para que idade? É para o ventre materno? Porque estão se eliminando crianças. Então, eu queria ouvir um pouquinho como é que a gente sai desse nó. Assim, o Ramatiz fez um projeto, a gente discutiu longamente isso aqui. Ele e o Claudinho, que hoje é ouvidor da Polícia do Estado de São Paulo, que tem que andar de carro blindado, e a ex-ministra Matilde... para permanência do jovem na escola. Ele fez um cálculo do quanto era burro o sistema, inclusive o sistema capitalista, de você eliminar a juventude da forma como se elimina no Brasil. Você elimina o futuro, você elimina a força produtiva no auge da vida deste trabalhador. Você não dá perspectiva de futuro. E aí eu queria ouvir, Ramatiz, como é que tá? Como é que se caminha isso? A gente teve algum avanço aí do pé de meia, teve algumas incorporações, mas assim, o projeto é muito mais amplo. Eu queria ouvir um pouco isso, eu queria ouvir também a Diva e suas reflexões, porque ela está muito revoltada também com essa violência policial, e a Ana, que vem de um estado que está dando vergonha, o nível de violência policial, né, com 4 mandatos do governo nas mãos do PT e uma polícia tão violenta quanto é a polícia de São Paulo, quanto é a polícia do Rio de Janeiro, quanto é a polícia do Espírito Santo, quanto é a polícia mineira, quanto é a polícia do Rio Grande do Sul e assim por diante. Ramatiz. Bom, vamos lá. Primeiro, assim, que esse cálculo não foi meu. Se fosse meu, ainda poderia ser suspeito, que eu sou um professor de esquerda, né? Negro, militante do movimento negro. Esse cálculo foi feito por entidades como o Banco Mundial e tal, que mostram que eliminar fisicamente trabalhadores que estão em pleno vigor laboral, que são esses jovens que são eliminados, isso é um prejuízo para a sociedade, porque seriam pessoas que poderiam estar produzindo e deixam de produzir porque são mortos, ou deixam de produzir porque vão para as cadeias, e a gente sabe por que e como essas pessoas acabam indo para a cadeia, a grande maioria por crimes de menor poder ofensivo. Então, é a partir desses dados que a gente procura trabalhar. O que nós propomos, na verdade? Que o governo federal chamasse um grande pacto nacional em defesa da juventude preta, pobre e periférica. Isso mudou em alguns artigos, teve um artigo que foi publicado na revista Teoria e Debate, teve um resumo desse artigo, que, na verdade, acabou sendo assinado só por mim e pela Matilde, que foi publicado na Folha de São Paulo. Então, nós deu uma reverberada nessa proposta. A proposta de um grande pacto nacional não foi levada adiante. E aí eu não digo que foi só por conta do governo,
porque nós apresentamos essa proposta para a CUT, para o MNU, para a Central de Movimentos Populares, para a Coalizão Negra, para várias entidades, e as entidades não incorporaram essa proposta. Enfim, deve ter suas razões para não incorporar, eu achava que a proposta era boa, mas não incorporaram, porque a ideia é que essas entidades demandassem ao governo para construir esse imenso pacto, e que uma conjuntura política como nós sabemos quanto é difícil, porque os setores que fazem oposição, eles não estão querendo fazer pacto algum, eles estão querendo detonar o governo. Mas, de qualquer forma, eu acredito que existiram avanços significativos no governo que vão na direção de diminuir essa extrema violência contra a juventude negra. E, para mim, o programa Pé de Meia ele tem uma importância tão grande quanto o Bolsa Família, por exemplo, que é considerado pela OIT o maior programa de transferência de renda do mundo. E que nunca na história mundial houve um programa de transferência de renda dessa proporção sem que tivesse tido derramamento de sangue. Até aconteceu. Né? Na Revolução Russa, na Revolução Chinesa, na Revolução Cubana, aconteceu, mas precisou matar um monte de burguês para isso acontecer. No Brasil, houve esse programa e não aconteceu derramamento de sangue. O programa Pé de Meia, na minha compreensão, é um programa que o impacto social que ele pode ter, ele está na mesma direção, inclusive e justamente que atinge aquele segmento, que é aquele segmento que nós nos referimos no artigo, que é o segmento mais vulnerabilizado, que, primeiro, seria aquele segmento que mais poderia contribuir com o país de produção da riqueza, tanto material quanto a riqueza intelectual, quer dizer, esse segmento também produz essa riqueza, e que, não obstante, é eliminado ou é encarcerado. Então, esse programa atinge esse segmento e ele pode, eu acredito, ele está no processo de implementação, ele pode atingir proporções extraordinárias. E, nesse sentido, e aí não é para refutar as afirmações que foram feitas aqui, eu concordo plenamente que é um escândalo, é uma tristeza a gente ter na Bahia, por exemplo, 4 governos petistas e a polícia composta por negros continua matando negros daquela forma absurda como acontece. Contudo, o que eu quero ainda reforçar que em que pese esse tipo de erro, que são pontuais muitas vezes, as propostas que a esquerda traz para a sociedade, para a humanidade, elas necessariamente têm muito mais coincidência com a luta de trabalhadores e trabalhadoras negros, da população negra, do que as propostas que a direita traz, que são propostas excludentes. Então, em que pese certas ações, certas materializações dos projetos serem absolutamente insuficientes, ou serem, inclusive, até que traiam essas propostas, como é o que está acontecendo na Bahia, aquilo que é apresentado como projeto, para mim, o exemplo do que é apresentado como projeto da esquerda é o Bolsa Família, onde 93% dos beneficiários, das famílias beneficiadas do Bolsa Família, são mulheres, onde quase 80% são negros. Essa é uma proposta que é da esquerda, que é materializada e que tem a ver com a diminuição da desigualdade racial e da desigualdade de gênero. É o projeto Pé de Meia, que ao invés de defender que tem que se meter bala na juventude negra, diz que tem que manter essa juventude na escola, retardar a sua entrada no mercado de trabalho, porque se for entrar no mercado de trabalho, vai ser para ser explorado, ficar morrendo como moscas em cima de uma moto, entregando pizza o dia inteiro, e dar uma perspectiva para essa juventude. Então, para mim, são propostas de esquerda, e são propostas que se somam e que se aproximam daquilo que são as demandas do movimento negro e da população negra como um todo aqui no Brasil. Eu não sei se eu devo já fazer as considerações finais. Então, eu queria mais uma vez agradecer, fiquei muito honrado, muito bom
participar dessa conversa com as minhas queridas companheiras aqui, a Ana Georgina e a Diva. Aprendi muito com vocês, inclusive, e espero que a gente continue conversando sempre. E, mais uma vez, obrigado a Maria Flor pelo convite, e viva o 20 de novembro aí, viva a luta dos trabalhadores, das trabalhadoras, trabalhadores e trabalhadoras negros e negras. Muito obrigado. Viva! É sempre um prazer ter você aqui. Eu vou querer, então, ouvir um pouquinho a Ana Georgina e a gente encerra com a Diva. Eu tenho total acordo com a fala do professor Ramatiz. Eu acho que ele traz a questão numa perspectiva muito lúcida, eu acho que muito bem colocada. E aí, nesse ponto, eu acho que eu entendo um pouco a fala da Sueli Carneiro, quando ela diz que, muitas vezes, independente do matiz ideológico, para quem é negro, a gente continua sendo negro. Então, as questões que muitas vezes nos atingem num governo de direita ou de extrema-direita vão, de alguma maneira, também nos afetar em governos mais progressistas. E eu acho que é exatamente isso que acontece aqui no estado da Bahia. Eu acho que, independente do matiz do governo, independente do tempo, o racismo ele é uma permanência no Estado. E quando eu digo isso, eu não estou dizendo nem só do ponto de vista da violência policial, né, que atinge muito mais os jovens negros periféricos do que os jovens não negros que moram em regiões mais abastadas. Mas se a gente olha o próprio mercado de trabalho da Bahia nesse período, nós continuamos negros, entre direita e esquerda, porque aquilo que nos afetava antes continua nos afetando ainda hoje, né? Independente da coloração ideológica do governo, diversas questões que nos atravessam como população negra continuam acontecendo. E aí, a despeito da necessidade do enfrentamento desses pontos, eu acho que isso só reforça para nós a força mesmo do racismo, e do racismo, sobretudo, como ideologia. Do racismo como uma questão que perpassa tanto governos conservadores quanto governos mais progressistas. E eu falo isso com muita fraternidade, no sentido até de lembrar que até mesmo quando existe essa fala de parte da esquerda querendo reduzir a luta antirracista e a luta do movimento negro, né? E aí, quando eu falo movimento negro, eu digo a luta da população negra, a uma questão meramente identitária, mostra como não é trivial essa questão de enfrentamento ao racismo ser mais efetiva ou menos efetiva se nós estivermos num campo mais à esquerda ou num campo mais à direita. O que eu quero dizer com isso é que o racismo, muitas vezes, ele é sutil, mas muitas vezes ele é deliberado. E como parte da estrutura, e aí não usando isso meramente como uma justificativa, mas como, de fato, uma causa, eu acho que não fica tão difícil a gente entender, porque mesmo em governos progressistas e governos que conseguem estar por um período razoável de tempo, a gente não consegue resolver tão rapidamente essas questões. A Universidade Federal da Bahia, esses dias, teve um problema com uma aluna cotista do curso para professora de medicina, que basicamente teve a sua vaga questionada na justiça por uma candidata branca, né? Então, a gente vê que não é tão simples, que não é tão fácil, né? Embora isso só coloque para a gente a necessidade de nós sermos mais, eu acho que enfáticos muitas vezes, e mesmo quando essas estatísticas incomodam, que a gente muitas vezes pensa assim, eu mostrando essas estatísticas eu desmobilizo, eu acho o contrário. Eu acho que quando a gente mostra as desigualdades literalmente desenhadas, eu acho que a gente provoca uma reação. E a reação ela não vai vir só dos governos, né? A reação, eu acho que ela tem que vir da sociedade, a indignação tem que vir da sociedade, não só a indignação, mas a própria ação. Com isso, eu me despeço, agradecendo muito a possibilidade de ter essa conversa, né? Agradecendo assim, a companhia luxuosa
né, dos professores Diva e Ramatiz, é um prazer ouvi-los, né? E Fro, eu demorei para vir, mas queria dizer que foi um prazer enorme. Eu acho muito bom e espero que você venha mais vezes, né? Porque Ramatiz e Diva, eles estão sempre a postos, é bem bom, assim. Eu sempre posso contar que vem um debate consistente, enriquece muito. Eu acho bom demais a gente refletir junto. Sempre, e o público aqui do Fórum Sindical sempre diz isso, assim, traz mais a Diva, traz mais o Ramatiz, porque eles aprendem também, porque a gente sai do lugar comum, sabe? Eu acho que tem hora que a gente precisa ir com mais profundidade, como vocês fizeram hoje, né? Não é só é o racismo estrutural, porque daí isso vira uma panaceia, né? Ao invés da gente explicar que não dá para continuar assim, isso vira uma panaceia para falar, tudo bem, né? Vamos naturalizar, porque a gente é uma sociedade de racismo estrutural. Falando, meu filho, não dá, isso tem que acabar, né? Pare de estruturar a sociedade a partir do recorte racial. Diva, minha amada, vamos encerrando este programa, quero te ouvir e suas considerações finais. Tá bom, olha, apesar de já estar nos finalmente, eu queria voltar um pouco às questões anteriores e depois, en passant, passaria aí pelas falas ligadas à violência policial, né? Sobre a questão do desencanto da nossa população com a política, né? A Matiz falou que desde que se entende por gente, ou seja, sem democracia, veja só, é desde que você entende por gente mesmo, sabe por quê, Ramatiz? Porque antes de você, praticamente um século antes de você existir, um grande abolicionista falava que sem reforma agrária não há democracia. Ele associava democracia no Brasil à questão da reforma agrária. Ou seja, eu estou me referindo a André Rebouças, né? O grande Rebouças. Estou vendo aqui como é que eu melhoro aqui a minha... E aí, veja só, então, nós não percebemos o que aconteceu nas eleições passadas, porque a gente vive, eu tenho falado o seguinte, as esquerdas passaram a ficar num ativismo em relação a voto, e nós, o movimento negro, entramos nessa também. Quem que a gente vai conseguir eleger nas próximas eleições, não é? E aí, veja o que aconteceu. Em 2003, foi lançado os resultados de um programa chamado Programa de Desenvolvimento da Democracia na América Latina, PRODAL, o nome disso. Esse programa dizia o seguinte, que o Brasil, naquela ocasião, pegaram alguns países, dentre eles, por sorte nossa, o Brasil estava lá. No Brasil, era onde a população em geral, não era a população negra, mas a população em geral, tinha menor adesão a valores democráticos. Isso foi em 2003, gente. 2003, há mais de 20 anos, né? Fora outros sinais que já vinham acontecendo há mais tempo. Sobre sindicatos, desencanto com sindicatos, né? Eu trabalhei no jornal União Sindical na época da ditadura, e a sindicataiada era toda de pelego, sabe? Toda corrupta, não tinha a menor preocupação em estar lá na porta das fábricas, distribuindo panfleto, fazendo alguma mobilização, tinha operário padrão naquela época, dia 1º de maio era um dia de festa, ou seja, os sindicatos também não pegam. Aí, quando vocês falaram, né, foi Ramatiz que falou, fila de gente para se desfiliar, é compreensível, porque a imagem que a população tem dos sindicatos é péssima. É péssima, e com razão, não é? Sobre a questão da esquerda e da direita, né?
eu gostaria de dizer o seguinte: a população, as lideranças negras no pós-abolição foram as primeiras a criarem, olha que espetáculo, foram as primeiras a criarem círculos operários. Então, a gente tinha ideia, já naquele período histórico, que precisávamos, não era só a abolição, era a abolição e a valorização do trabalho, a luta pelo trabalho, inserção no mercado de trabalho, salário decente, né? Não, o próprio Rebouças falava, abolição sem reforma agrária, sem educação, sem trabalho, não vai valer nada. Então, nosso pessoal já estava na luta pelo socialismo, e a esquerda disse, essa esquerda que está aí, disse que o movimento socialista no Brasil começa com os imigrantes italianos, começa com os anarquistas. Né? Você está rindo aí, né, Georgina? Você está rindo aí? Pois é. Então, aí, veja só, além do mais, depois da ditadura de 64, os grandes heróis nacionais que nós tivemos, quem são? Negões, né? O nosso Marighella e o Oswaldão. Negões foram os grandes heróis da esquerda branca, são homens negros, né? Então, nós nunca tivemos essa visão de que não. É claro que tem os segmentos do movimento negro que acham que o negócio é vencer na vida, ganhar dinheiro e dane-se. Eu já escutei gente, liderança negra, falar coisas horrorosas de nós, sabe? De que a gente é preguiçoso, que ele já tentou ajudar e não conseguiu, tentou dar bolsa e não conseguiu. Tem essas coisas. Mas o que eu quero dizer para vocês é que, em termos assim, de predominância do discurso histórico do movimento negro, nunca perdeu de vista a questão do socialismo. E fomos até anteriores ao socialismo branco que temos aí, né? Então, estudo sobre impactos negativos da matança de negros, Ramatiz, francamente, eu não acredito nisso, não. Eles estão querendo fazer uma mesura para conosco. Sabe por quê? O capitalismo, né, está caminhando para a robotização, a robótica, e não vai precisar de muita gente. E isso está denunciado há décadas, inclusive um livro que eu gosto muito, que costuma estar aqui perto de mim, mas o tempo é curto, é um livro da Susan George, sobre o relatório Lugano. Eu acho esse livro, assim, precioso, né? Precioso. Então, o livro foi lançado, eu acho que em 2001, ela já falava sobre excesso. Aquele Henry Kissinger falava do excesso de populações nos países em que nós temos as nossas reservas de recursos minerais. Precisamos de destruir essas populações. Então, eu acho que é uma mesura, né? Você falou que foi o Banco Mundial que fez isso. Sabe por quê? O que o capitalismo está querendo é desaparecer com a gente, é desaparecer com as populações. Francamente, eu não acredito nisso, não, sabe? Né? E sobre essa esquerda que está aí no poder e a violência policial, isso é histórica também. Eu estou até lendo um livro do Ferinte, né? A história da polícia no Brasil, né? Almir Ferinte, estado de exceção permanente. Eu tenho falado sobre isso. Para a população negra, nós nunca fomos cobertos pelo guarda-chuva, né? Aquele artigo 5º da Constituição de 88, que maravilha, né? Que maravilha, mas nós nunca fomos protegidos pela Constituição de 88. E pior ainda, nós não fomos protegidos sequer pelas LEPs, que são as leis de execução penal. Nem isto.
E tudo que o governo é signatário, o governo brasileiro assina aquilo, né? Assina, como que as mulheres encarceradas têm que ser tratadas, assinou aquele protocolo de Bangkok. Na prática, não acontece, porque nós servimos neste país para sermos exterminados. E não é só a juventude negra que está sendo massacrada e exterminada. Há pouco tempo atrás eu vi um dado que eu fiquei chocada, né? A questão da saúde mental, terrível. E isso afeta todo mundo, afeta sabe, um dado que eu fiquei chocada, que eu não sabia, as dificuldades da população negra de dormir, ou seja, dorme pior do que estudos mostrando que o nosso povo dorme pior do que, né, a população branca. Então, sabe, a nossa expectativa de vida, por exemplo, mulheres negras, a expectativa de vida nossa é mais baixa do que a expectativa de vida dos homens brancos. Então, é sempre assim. Os indicadores mostram que estamos muito mal e, porque estamos no 20 de novembro, eu acho que precisamos de ser mais, sabe, com urgência. Augustinho Neto falava, urgente, depressa, a gente tem que fazer. Vocês fizeram esse esforço aí, Ramatiz, de levar, não é, um plano para o governo, não conseguiram, é lamentável isso, não conseguiram. No ano que vem, as mulheres vão lançar a Marcha das Mulheres Negras por Reparações, né? Vamos ver se a gente seja também mais duro, sabe? A gente é muito bonzinho, aceita muita coisa neste país, aceita muita opressão e assim, sistêmica, totalitária. Olha, quando eu vi aquela foto de policiais dentro do cemitério, intimidando aquela população, eu fiquei chocada. Ou seja, eu tenho colocado o racismo no Brasil, né? Me inspirando na Hannah Arendt, como um sistema de dominação totalitário. Ninguém escapole a isso. Ninguém escapou. Gente velha, gente nova, gente rica, gente pobre. Quem é rico, preto, não se iludam, porque também quebram a cara, não é? Então, veja só, eu acho que a gente precisa de ser, e não apostar todas as nossas fichas nessa democracia eleitoral que está aí, que liberal eleitoral, eu estou chamando ela de eleitoral, não tem valido nada, vezes nada, vezes nada. Muito obrigada, gente. Obrigada mais uma vez, Maria Fro. Adorei estar com a Ana Georgina, adorei estar com o Ramatiz. Podem deixar que eu vou atrás de vocês, viu? Pode deixar que eu ponho vocês em contato. Ano que vem, no 20 de novembro, a gente vai estar aqui lançando o livro da Diva, né? Ela prometeu para a gente que no 20 de novembro nós vamos ter o livro. 20 de novembro. Vamos no 20 de novembro ouvir e ler a Diva Moreira. Gente querida, muitíssimo obrigada. Esses companheiros valorosos que estão aqui, gente, vocês precisam ler todos eles. Ramatiz tem uma grande produção, Diva também, Ana Georgina também no Diese, um trabalho magnífico que ela vem fazendo. Trabalho com a Ana Georgina na formação da classe trabalhadora há um bom tempo, né, Ana? Quase 10 anos já. E é sempre essa riqueza, né? Sempre essa riqueza, sempre trazendo um monte de coisa boa para a gente, sempre formando aí quadros importantes e que estão nessa batalha aí. Na Bahia a gente tem quadros bem bons, né? A gente tem os Nadilene, os Jailton, a gente tem gente muito potente aí. Então, eu queria que vocês celebrem o 20 de novembro com muita luta, com muita resistência, né? Para que a gente chegue no próximo 20 de novembro e veja alguma coisa um pouco melhor, né? Um pouco mais esperançoso. E principalmente com a juventude, gente. Não dá para a gente naturalizar tanta barbárie, tanta violência que a gente está vivendo e achar, assim, se o nível de violência
contra a juventude negra e agora contra a infância negra fosse contra a população branca, a gente já tinha esse país parado, né? A gente já teria todos os influencers falando noite e dia sobre isso. A gente teria a sociedade brasileira toda mobilizada, como o Ramatiz planejou na proposta que ele encaminhou para o governo, encaminhou para várias instituições. Então, assim, a gente precisa desnaturalizar esses índices tão grotescos que provocado pelo racismo no Brasil. Não tem mais como passar outro 20 de novembro e olhando e falando assim, meu Deus, nada mudou. Então, esse programa é um pouco para a gente olhar para isso, como diz a Ana, trazer as estatísticas, olhar para elas e falar, não dá para a gente continuar dessa maneira. Então, bom 20 de novembro, boa luta e até semana que vem. Beijo, gente querida. Muito obrigada. Obrigado, gente. Obrigado. Beijão. Tchau.